Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que a havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar um instante, por favor. Irmãos, esta é a primeira palavra usada por São Paulo na liturgia da primeira leitura de hoje. Vocês que estão aí no som, se puderem deixá-lo mudo, porque interfere aqui, viu? Não sei se já pediram isso para vocês. Ótimo. É bom quando tem uma equipe eficiente, né? A palavra mais bonita da liturgia, da primeira leitura de hoje, é essa: irmão. Oxalá a gente aprendesse a viver em comunidade
como irmãos, mas irmãos de fé, irmãos que se amam de verdade. Porque às vezes nós vivemos como irmãos em comunidade, mas como Caim e Abel, um matando o outro, um ferindo o outro. E como é que nós vamos conseguir viver como irmãos de fato, viver essa fraternidade em comunidade? Quando a gente reconhecer que nós não somos nem melhores, nem piores que os outros. Por que a gente vive de vez em quando uma certa guerra entre nós, que nos julgamos irmãos? Porque eu me julgo melhor que os outros, porque eu sou mais importante. E olha o que São Paulo diz na primeira leitura de hoje: eu sou o último dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. E aí a história a gente já sabe. É interessante que todos aqueles, ou todos nós, que vivemos a nossa fé em comunidade, a gente tenha consciência de que são os últimos, na visão de Cristo, considerados os primeiros. E São Paulo faz questão de dizer: não é porque sou o último dos apóstolos que trabalhei menos. Pelo contrário, trabalhei mais do que os outros. Mas São Paulo diz: anunciar o evangelho para mim não é motivo de glória. Ser apóstolo é motivo de alegria, sim, porém motivo de compromisso ainda maior com a igreja, com os irmãos e com Jesus Cristo. Jesus ressuscitado que eu anuncio, diz Paulo, é esta ressurreição de Cristo que eu anunciei a vocês e que espero vocês firmes neste evangelho. Porque o Cristo ressuscitado apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 homens e apareceu a mim como a um abortivo. Não é que Jesus ressuscitado apareceu a Paulo como abortivo, não. O abortivo, o morto na fé, era Paulo e não Jesus. Se eu leio esse texto dizendo que Jesus apareceu a mim como um abortivo, eu estou dizendo que ele é que é o morto. Mas ele apareceu a mim como a um abortivo. Eu é que sou o aborto. Eu é que sou morto. Por isso São Paulo se coloca neste patamar. É o último dos apóstolos, perseguiu a igreja de Deus, mas Cristo ressuscitado foi ao encontro de Paulo a caminho de Damasco. Fez ele bater com a cara no chão. Nós dizemos que Paulo caiu do cavalo porque se deu mal naquilo que empreendia. E São Paulo reconhece tudo isso na primeira leitura de hoje. Não existe um apóstolo que tenha falado, que tenha pregado e que tenha escrito sobre Jesus ressuscitado, mais que São Paulo. É o primeiro de todos os apóstolos nesse sentido. Porém, ele se coloca na liturgia de hoje como o último dos apóstolos. Não quer glamour, não quer aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. É tanto que ele diz que Cristo apareça. Se para isso eu tiver que desaparecer, eu desapareço. Que eu diminua para que Cristo possa aparecer. E quando nós na igreja queremos aparecer mais do que Jesus, pode ter certeza, alguma coisa acontece com a gente e a gente acaba caindo. Na igreja, quem tem que aparecer é Jesus Cristo, porque Ele olha para nós com misericórdia. Ele olha para nós com bondade. É este homem de Nazaré, que a gente deve ter orgulho de tê-lo como patrono da nossa comunidade, que tem que aparecer na nossa vida. Quando nós comungamos o corpo de Cristo, daqui a pouco nós vamos fazer isso, é Cristo que tem que aparecer na minha vida, não sou mais eu.
Quando eu como o almoço meio-dia, não é o almoço que aparece em mim. Eu é que tenho que me fortalecer e aparecer. Com Cristo é diferente. Quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo presente na Eucaristia, nós temos que abrir mão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, para que a vontade de Deus possa se fazer na nossa vida. Não é perder a liberdade, mas é colocar em prática o que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Que a sua vontade seja feita aqui na terra, como o Senhor quer no céu. Depois da primeira leitura de hoje, temos o Evangelho, grande, né? O Evangelho de hoje, cheio de significado. E por incrível que pareça, esta mulher do Evangelho de hoje não tem nome. É uma pecadora. Já viu alguém? Você já imaginou você chegar lá na igreja do Bom Jesus? Lá vem a pecadora, lá vem o pecador. Isso é triste, não? A gente ser rotulado pelos nossos pecados. Não tenho nome, eu sou um pecador. Será que essa mulher não tem nome, meu Deus do céu? Então eu pego e coloco o meu nome no lugar dessa mulher. Para mim é motivo de orgulho colocar meu nome no lugar dela. Olha o que Jesus disse para ela. Mas tem muitos de nós que queremos estar no lugar do fariseu, no lugar do Simão. E muitas vezes o nosso comportamento em comunidade é comportamento de Simão, fariseu, no Evangelho de hoje. Nós julgamos, nós rotulamos, nós condenamos as pessoas. Vocês não que são santos, mas a gente tem um pouco de mania de fazer isso. A gente olha para as pessoas e esquece o nome delas, e a gente passa a lembrar apenas dos malfeitos que elas fizeram. Tem uma mulher, ela é prostituta. E no fim das festas, no tempo de Jesus, as prostitutas apareciam para oferecer os seus serviços aos homens que estavam naqueles banquetes. E essa mulher aparece, só que não para oferecer o serviço dela a Jesus, mas ela reconhece que Jesus é capaz de perdoar os seus pecados. Essa mulher ama muito, e por isso ela vai ao encontro de Jesus. Mas ela ama porque ela sente que a multidão de pecados que ela possui pode ser perdoada por aquele homem que está ali diante dela. Chorava, com as lágrimas lavava os pés de Jesus, com os cabelos secava, com o óleo ungia. E aquele santo Simão que aparece no Evangelho de hoje, que convidou Jesus para sua casa, não se preocupou com as regras da boa acolhida, só convidou Jesus. Era praxe que quando alguém chegasse na sua casa no tempo de Jesus, essa pessoa tinha que acolher, tinha que dar água para lavar os pés. Hoje a gente teria que oferecer o banheiro para tomar banho, né? Ungia, punha óleo na cabeça. Nada disso o fariseu ofereceu a Jesus. E por que ele não estava preocupado com Jesus na casa dele? Ele estava botando atenção em julgar essa pobre mulher. Pode ser que o próprio Simão tenha sido um daqueles que aceitou o serviço desta prostituta do Evangelho de hoje. Por isso ele se julga no direito de acusá-la. Mas se ela é acusada de prostituição, ninguém se prostitui sozinho, sexualmente falando, né? Alguém vai junto. E eu só posso acusar alguém de prostituição se eu fizer algum tipo de, desculpa a palavra que eu vou, algum sexo com essa pessoa. Então Jesus dá uma chamada nesse homem aqui. Você é tão santinho, será que você não já se aproveitou da fragilidade dessa mulher? Se esse homem fosse um profeta, olha, Simão se coloca acima de Jesus. Ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. E Jesus, sem sombra de dúvida, deve ter dito a Simão: eu sei que tipo de mulher está me tocando. Não é à toa, minha gente, que Jesus vai dizer aos fariseus:
as prostitutas e os pecadores públicos vão entrar antes de vocês, fariseus, no reino dos céus. E aí Jesus conta uma historinha para Simão. Um homem um homem tinha 2 devedores. Um que devia 500 moedas, outro 50 moedas apenas. Os 2 não tinham com que pagar. O credor perdoou a dívida dos 2. Qual dos 2 vai amar mais o seu credor? Desculpa a palavra, olha a sacanagem do Simão. Eu acho que é. Sabe quando a gente não quer dar uma resposta? Eu acho que é aquele que perdoou mais. Portanto, Simão, esta mulher me ama mais do que você. Porque ela tinha muito mais pecado e foi perdoada. E você sequer se coloca em uma postura de um pecador. Você se julga santo. No entanto, não é. Porque julga os outros. Sabe aqueles 2 que subiram ao templo para rezar? E lá diante do altar no templo, o fariseu se coloca dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque não sou como os pecadores. Está dizendo a Deus: a ti, Senhor, não te resta outra coisa a não ser me salvar. Está dando um ultimato em Deus. O pecador bate no peito e diz: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus diz: o segundo voltou para casa perdoado, o primeiro não. Por isso que as prostitutas e os pecadores públicos vão entrar primeiro no reino dos céus. Vão preceder aqueles que se julgam santos. E ao mesmo tempo que se julgam santos, julgam os outros pecadores. É um chute na canela. E aí Jesus diz à mulher: os muitos pecados que você tem estão perdoados. Aí causa um alvoroço em todos que estão ouvindo. Quem é esse homem que perdoa pecado? Ainda não foram capazes de perceber que Jesus é Deus que se fez homem, que veio ao mundo para mostrar o rosto, como nós cantamos, o rosto humano de Deus, que veio ao mundo para assumir a nossa humanidade e levar esta humanidade para junto do Pai. Quem é esse homem? E Jesus diz no finalzinho: tua fé te salvou. Essa mulher não saiu dali, daquela refeição, somente curada ou liberta dos seus pecados. Ela saiu daquele ambiente salva. Tua fé te salvou. Vá em paz. E todo mundo que faz a experiência do encontro pessoal com Cristo, fica em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.